para deixar o exemplo para nós que nós temos que passar pelas águas do batismo. É importante a gente batizar, declarar que tipo de fé que a gente tem, né? E o próprio Jesus deixou esse exemplo para nós. Ele mesmo praticou o batismo. Então hoje é um dia muito especial, né? Aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículo 36, ele fala do eunuco, funcionário da rainha de Candace. Então, o eunuco foi para Jerusalém e ele foi adorar a Deus. E quando ele regressava para a cidade dele, ele estava no carro, o Espírito Santo falou para Filipe acompanhar ele, para Filipe subir no carro dele. E quando o Filipe subiu no carro do eunuco, ele percebeu que ele lia o livro do profeta Isaías. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então ele pergunta para ele: você entende o que você está lendo? Ele diz assim: eu não entendo, só se alguém me explicar. E aí Filipe começa a explicar sobre o batismo para ele. E ele começa a entender sobre o batismo. O Filipe vai mostrando para ele sobre o Velho Testamento, a Velha Aliança, até chegar em Jesus. Lá no livro de Isaías 53, até chegar em Jesus. E começa a explicar para ele quem é Jesus. E começa a explicar para ele sobre a obra da redenção. E ele responde, né? Ele dá uma resposta para Filipe. Aqui no 36, ele diz assim: seguindo eles, caminha fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, aqui tem algumas coisas interessantes do batismo. O pastor pode dar para você água, ele pode arrumar um local para você batizar um rio, ele pode arrumar uma piscina para você batizar, ele pode dar água, ele pode fornecer água, ele vai fornecer o avental, vai fazer a cerimônia e vai dar para você a palavra. Então você que vai batizar, você já tem acompanhado a palavra há algum tempo, já está recebendo a palavra. E aqui na história aqui do eunuco, ele começa a conversar com Filipe. Chega em determinado momento, eles passam por um lugar e ele pergunta assim: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Ele fala: não tem nenhum impedimento. O critério é se você crê que Jesus é o Filho de Deus. É que você entenda que Jesus morreu na cruz para te salvar. Esse é o critério. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você está pronto para batizar. Você está pronto para passar pelo batismo do arrependimento. Aqui ele teve 10 aulas de curso? Não. Na igreja primitiva não se usava esse sistema. Eles eram discipulados de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa, que dentro da palavra já entendia o que era o batismo. Então o batismo, ele não precisa ser demorado, não precisa fazer um curso. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você acredita que Jesus morreu na cruz para te salvar, você está pronto para batizar. Não precisa fazer 10 anos. O fator aqui é se você crê. Então, ele desceu, batizou Felipe, né, no versículo 36. Seguindo eles caminhando fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito que seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito se crer de todo o coração. Se você crê, você está pronto para ser batizado. Ele não fez nenhum curso preparatório, né? Na mesma hora que ele foi evangelizado, na mesma hora ele se batizou. Então, para você vai ser fornecido, né? Vai ser fornecido avental, vai ser fornecido água, vai ser fornecido local, vai ser fornecido a palavra. Mas quem tem que tomar a decisão é você do batismo. Você que tem que tomar a decisão do batismo. E uma preocupação que eu vejo assim, que é um roubo do inimigo, é que o inimigo procura colocar na mente do batizando assim: mas e depois? Você vai batizar e depois? Antigamente, lá nos anos 80, as pessoas pregavam assim:
você vai batizar, mas espera que depois vai vir um deserto grande na sua vida, hein? Porque Jesus foi batizado e foi levado para o deserto. Irmão, o amanhã pertence a Deus, o futuro pertence a Deus. Deserto, não precisa a pessoa batizar, deserto já é coisa de crente. É o lugar onde Deus trabalha no coração do crente. Deserto já é o lugar onde Deus transforma o coração do crente. Onde Deus muda, onde Deus trabalha, onde Deus entalha, onde Deus aperfeiçoa. Então o deserto já é uma coisa que é dada para o crente naturalmente, não é porque ele batizou. Ou batizando ou não, você vai passar pelo deserto. Então o deserto já é uma coisa que é um local que Deus usa para trabalhar na nossa vida. E hoje, o batismo é o dia que você vai dizer sim para Jesus. Hoje é o dia do sim. Né? Lembra quando você casou, o ministrante perguntou para você, você teve que responder sim? Então o batismo é a mesma coisa. Hoje é o dia que você vai dar o seu sim para Jesus. Né? Através dessa cerimônia exterior, mas que é importante porque ela afirma, faz uma afirmação de que lado você está, qual é o seu tipo de fé. Qual é o tipo de fé que você tem? Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito no perdão dos meus pecados. Então hoje é o dia de você dar o seu sim para Jesus. O critério é se você crê de coração em Jesus, você está pronto para se batizar. Mas, né, a decisão é sua. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Só você pode tomar essa decisão. Depois que ele foi batizado, o 37, Filipe respondeu: é lícito se crê de todo o coração? Respondendo ele, disse: crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Depois do batismo, ele seguiu o caminho dele. Filipe foi arrebatado e o eunuco seguiu o caminho dele, mas ele seguiu jubiloso. Porque no dia do batismo você recebe o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a alegria da salvação. Então ele partiu para o caminho dele jubiloso, porque ele havia recebido o Espírito Santo. Então o dia do seu batismo é o dia que você recebe o Espírito Santo da regeneração. Ah, mas eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, sem regras. Daqui para frente o Espírito Santo vai ditar para você através da palavra e através do ensino, ele falando diretamente com você, que você tem que deixar, que você tem que colocar na sua vida, que está de mais, que está de menos. Então quem dita isso é o Espírito Santo. Nós não podemos fazer aqui um monte de regra para você, porque regra não funciona. Aí eu vou deixar isso, vou deixar aquilo. Você promete. Segunda-feira você quebra. Ah, Deus, eu não vou fazer mais isso. Não funciona. Com Deus não funciona tabelinha. Não funciona regras. Com Deus é libertação. Deus liberta a gente de algumas coisas. Nunca mais a gente quer aquilo. Nunca mais a gente deseja naquilo. Nunca mais a gente pensa naquilo. Por quê? Porque com Deus é libertação. Então não adianta fazer regrinhas. Estabelecer um monte de regras para você por causa do batismo. A igreja primitiva não fazia assim. O critério a condição é: se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz e te perdoou todos os seus pecados para te salvar, você está pronto para batizar. Esse é o requisito da igreja primitiva, né? E daí o Espírito Santo assumiu o controle da vida do eunuco, passou a guiar ele. E diz historiadores que as igrejas que nasceram na Índia nasceram nesse dia. Ele se tornou um evangelista na Índia. Né? Então, o amanhã pertence a Deus. Só Deus sabe o que vai fazer na sua vida. Então não adianta você ficar preocupado ou preocupada. O que vai ser? Como é que vai ser? Não funciona. Isso é regra humana. A partir do momento que você vai batizar, você está entregando a vida para Jesus. Deixa ele guiar a sua vida. Deixa ele fazer o plano. Deixa ele construir a história. Deixa ele construir um novo pensamento, uma nova mentalidade. Deixa ele te dar sabedoria, inteligência. Então, quem guia a sua vida é o Espírito Santo. Não é regras que vai ajudar você. Né? Não é o tecido que vai te ajudar em nada. É o Espírito Santo que vai guiar você. Amém. É o Espírito Santo quem vai te dirigir. Então, vai para o seu batismo alegre, feliz, contente, sem se preocupar com nada. Isso é coisa do diabo.
Aí depois, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. É claro que a gente vai aprendendo a palavra e a gente vai entendendo que algumas coisas a gente tem que deixar, algumas coisas a gente tem que abandonar. Não é assim? Não tem hora que a gente tem que abandonar até o açúcar na vida. Se comer muito açúcar, morre. Então a gente tem que deixar o açúcar. Então, mas essas coisas o Espírito Santo vai te ensinar depois do batismo. Porque o seu batismo é o dia que você recebe o Espírito Santo na sua vida, né? Então ele não fez curso preparatório, ele apenas acreditou em Jesus. Vamos abrir aqui, deixa eu dar mais um texto para você aqui, ó. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19 diz assim, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus falou assim, ensinando a guardar as coisas que tenho ordenado. Então, batismo não é uma opção para quem entregou a vida para Jesus, não é opcional. Se você entregou a vida para Jesus, você tem que batizar. Né? Quem entrega a vida para Jesus não tem opção. Eu quero, eu não quero. Não, quem entrega a vida para Jesus tem que se batizar, tem que seguir o exemplo do Mestre. Jesus batizou? Quantos anos Jesus tinha quando batizou? Quase 30 anos. Quase 30 anos ele tinha quando ele batizou. Então o batismo não é opcional. Se você acredita em Jesus, se você quer ser um seguidor de Cristo, você tem que batizar. Não é opção. Eu aceitei Jesus, mas eu não quero batizar. Então você não deu o seu sim para Jesus. Você não fez a sua declaração pública como a Carol vai fazer hoje e a Jane. Isso é uma declaração pública. Eu vou publicar que tipo de fé que eu tenho através do batismo. Através do batismo. Então batismo é uma ordenança de Jesus, é uma ordem. É uma ordenança de Jesus, não é opcional. Eu escolho, eu vou aceitar Jesus, eu vou batizar ou não. Não, batismo é uma ordem, é uma ordenança, é um mandamento que tem que ser cumprido. Então ele diz assim, ensinando a guardar todas as coisas, o 19, ó. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ensina as nações, ensina o batismo. A Bíblia ensina que você tem que publicar a sua fé. Você tem que tornar pública que tipo de fé você tem, que tipo de cristão você é. Porque o próprio Jesus deu exemplo, né? Ele deu exemplo através do batismo. Então, o batismo não é uma opção. Quem aceitou Jesus tem que batizar, tem que descer as águas. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e nascer do Espírito. Tem que se arrepender. Então, às vezes, as pessoas querem uma luz, elas estão na escuridão. E só reclamam. Já viu gente que só reclama da vida, ela não faz nada para melhorar? Eu estou triste, eu estou com depressão, eu estou com isso, eu estou com aquilo mais outro. Mas o que você faz para melhorar? Nada. E Jesus está dando para nós a oportunidade da gente receber o Espírito Santo através do batismo. Mas a gente não quer. A gente quer entretenimento. E no mundo, entretenimento aqui não falta. Mas é um lugar que tem mais gente feliz, mais gente triste. Entretenimento não falta. Tem carrão, tem shopping, tem cinema, tem teatro, tem parque, tem um monte de coisa. Só que é um lugar de gente infeliz. Por quê? E não é que ele vai ser feliz também dentro da igreja evangélica, não. A igreja evangélica não salva ninguém. Quem salva é Jesus, depende da sua entrega. Quanto mais você se entrega para Deus, muito mais você vai ter de Deus. E Deus é assim, Deus é santo, né? Já viu o sol quente, aquele sol bem quente? Quando você olha assim para cima, seu olho arde, queima. E Jesus é assim. Quanto mais a gente se aproximar mais do sol, a coisa vai esquentando.
Quanto mais a gente se aproxima mais de Jesus, as coisas vão mudando. Amém. E às vezes as mudanças de Jesus é dolorida, mas elas são maravilhosas, elas são transformadoras. Ela faz a gente viver, pensar, se comportar de maneira diferente. Então, nós precisamos receber essa ordenança de Jesus. Marcos 16, 15 e 16. Diz assim, ó. E disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, olha o requisito, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Quem crê, não é o batismo que salva, o batismo acompanha a salvação. O primeiro é crer em Jesus. Para ser batizado, precisa crer em Jesus. É só isso. Você precisa crer. Quem vai fazer as outras coisas é Deus. Quando você vai viajar de avião, você não entrega a sua vida na mão do piloto? Sua vida está na mão do piloto. Se ele resolver derrubar o avião, cai todo mundo e morre. Mas a sua vida está na mão do piloto. É a mesma coisa. Jesus, quando você batiza, você entrega a sua vida para Jesus. Ele que vai conduzir. Ele que vai te levar até o lugar desejado. Então, mas a condição que ele fala aqui, ó, quem crê e for batizado será salvo. Se você crê, primeiro é crer, não adianta batizar sem crer. Que Jesus é o Filho de Deus. Você crê e for batizado, sequência, for batizado será salvo. Sua alma será salva. Porém, quem porém não crê será condenado. Se você não crê, você vai ser condenado. Não está escrito na Bíblia. Por quê? Porque você está rejeitando o sacrifício do Filho de Deus. Jesus já veio, através de Maria, né? Passou a vida dele aqui na terra, deu os mandamentos, ensinou, aí morreu, Deus passou os mandamentos para os apóstolos, aí no terceiro dia ele ressuscitou e ele voltou para o Pai novamente. Jesus está ao lado de Deus, Jesus não está aqui na terra. Jesus está lá à direita do Pai, quem está na terra é o Espírito Santo. Então ele veio, ele morreu, ele derramou o sangue dele. O sangue dele foi derramado por mim e por você, para a salvação dos nossos erros, do nosso pecado. E se você não crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu para te salvar, é condenação, porque nós não cremos no poder do Filho de Deus. Nós não cremos que aquilo que ele fez na cruz, aquela obra é verdade. E não adianta crer só de boca. Nós temos que crer com o nosso coração, nós temos que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Nós temos que acreditar na obra da redenção. Ele foi pregado na cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Voltou para o Pai, deu mandamento para os apóstolos, e hoje o Espírito Santo está aqui na terra para nos convencer justamente desse assunto, da salvação e da condenação. Então quem não crê é o que está escrito na Bíblia, não é a minha Bíblia, é a sua, está escrito aí. Se eu não crer, eu serei condenado. Né? Mas ele manda a gente pregar o Evangelho para toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Porém quem não crê será condenado. Romanos 6, 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele, na morte pelo batismo. Então o batismo simboliza que hoje você vai morrer. Morrer para o mundo e viver para Cristo. Cristo morreu, deu a vida por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou.
O batismo, quando você descer as águas, o símbolo do batismo é esse. Você vai morrer para o mundo. Quando eu falo mundo, princípio. Quando eu falo do mundo, eu falo do princípio. Você vai morrer para os princípios do mundo e vai viver para Cristo. Vai ressuscitar com Cristo. Então em você vai habitar o Espírito da ressurreição hoje. Você vai receber o Espírito da ressurreição e da vida. Então hoje você vai morrer, dá tchau para o mundo. Né? Dá tchau para o mundo e você vai viver para Jesus. E aí você tem que ter o seu compromisso com o ministério, você tem que ter o seu compromisso com a igreja. O que você puder ajudar, você ajuda a igreja, em todos os sentidos. Então você passa a ter um compromisso com o corpo de Cristo, com a obra de Deus em todo sentido. Aí o que vai acontecer? Quem vai dar dom para você é o Espírito Santo. Ele me escolheu para fazer isso aqui, escolheu outro para fazer o louvor. Tem gente que ele escolhe os dois. Então, você hoje vai morrer com Cristo. Vai morrer para o mundo, mas vai ressuscitar numa vida nova. Então hoje você vai mergulhar numa vida nova, que é a vida com Cristo Jesus. Então ele fala aqui, ó: ou porventura ignorais que todos foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por que você vai batizar? Você vai morrer com Cristo, você vai ressuscitar com Cristo e Ele vai fazer você andar em novidade de vida. Você vai ter um pensamento novo, um sentimento novo, vontades novas. Deus vai tirar tudo aquilo que é velho da nossa vida. E é claro que há uma luta, é claro que há uma guerra, né, para a gente abandonar as coisas antigas, a natureza velha. Então hoje a sua natureza velha, no momento que você estiver descendo as águas, a sua natureza velha vai morrer. O seu eu vai morrer, você vai ressuscitar com Cristo, é o símbolo do batismo. Então qual é a condição? Se eu creio. Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, estou pronto para batizar, né? Quem pode batizar? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus está pronto para batizar. E não precisa demorar, é apenas você crer. Amém? Amém.